Quando você fala em Feng Shui, numa reunião, num local qualquer, as pessoas enlouquecem. Bom, estou falando Feng Shui porque é a pronúncia que a gente adotou aqui no Brasil. Vocês sabem a pronúncia correta em mandarim, né? Como os chineses falam, é Feng Shui. Né? Mas aqui tem gente que fala Feng Shui, tem gente que fala Feng Shui, que seria uma pronúncia até mais americanizada, que eu, por exemplo, adotei. Porque senão fica uma coisa estranha, né? Se fala Feng Shui, nem todo mundo sabe o que é. Mas enfim, todo mundo tem uma atração incrível pelo Feng Shui. Você fala com qualquer pessoa, você fala assim, ai, que delícia, nossa, eu queria tanto aplicar isso na minha casa, na minha empresa. E eu falo para as pessoas, olha, é uma técnica. Feng Shui é uma técnica. Ok, vem de uma ciência milenar praticada pelos chineses, né? Na verdade é uma vertente da medicina tradicional chinesa, mas assim, quando você conhece, quando você desvenda, digamos assim, essa técnica e começa a praticar, ela fica uma coisa fácil, não tem assim grandes segredos, não é? E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque muita gente me escreve perguntando assim, eu acho que eu não vou conseguir, eu já vi algumas coisas sobre Feng Shui, tem aquela bússola enorme, né, que tem que ficar direcionando nordeste, noroeste. Aí eu falo assim, gente, isso está ligado às escolas tradicionais da China, porque quando o Feng Shui surgiu, a China era ainda um país agrícola, né, com uma predominância de áreas rurais. Então, aqueles homens antigos que praticavam, né, esse tipo de geomancia, até usavam realmente aquela bússola. Muita gente deve usar até hoje na China, mas eu gosto sempre de soluções práticas. Quando eu conheci a escola californiana, não é, idealizada pelo professor Thomas Lin Yan, ele era um monge budista que, ao se mudar para a Califórnia, ele fez uma releitura de todo esse trabalho e fez como se fosse uma ocidentalização, uma adaptação à nossa cultura ocidental, traduzindo, colocando a coisa de uma forma muito mais perceptível, muito mais prática. Então surgiu aquele gabarito que a gente usa, um baguá, que é um octógono, né? E é uma coisa assim, muito fácil, pelo menos a técnica que eu desenvolvi, porque o baguá, o octógono, como eu falei, ele vai dividir a tua casa em 8 partes, né? Sendo que surge bem no meio dele, bem no centro do baguá, um nono setor, uma nona área, que é o coração da sua casa, justamente onde surge esse setor da saúde. Por quê? Porque a saúde é realmente o centro de tudo. E no entorno dela, né, surgem as 8 grandes áreas do Feng Shui que a gente chama de guás, né? Por isso que é baguá, ba, que em chinês significa 8, né? Então são os 8 setores centralizados por essa nona área, que é a área da saúde, não é? Então eu tenho até aqui um baguazinho para mostrar para vocês, ver se vocês conseguem visualizar direitinho. Esse é um baguá que eu trabalho nos meus projetos. Daqui a pouco eu vou falar como é que eu faço isso, mas é uma coisa muito, muito fácil de se fazer. Bom, então, eu acho que o professor Thomas Lin Yan, ele foi um gênio de ter feito isso, porque ficou muito mais óbvio, muito mais fácil, aplicável, né, a técnica. Então, tudo que você precisa ter é uma planta da sua casa, uma planta baixa, né, o desenho da sua casa,
Ah, mas eu não tenho uma planta na minha casa. Se você mora num prédio, você pode recorrer a um vizinho, o síndico do prédio, a administradora. Em geral, eles têm, tá? E eles te fornecem uma cópia. Numa casa, você pode ver com o morador anterior, com o proprietário, se você mora num imóvel alugado. Agora, se você não tem nenhum desses recursos, você pode também desenhar essa planta. Ah, mas eu não sei. Sempre tem alguém na família, entre os amigos, que é um arquiteto, que desenha bem, que tem mais, sabe, a pegada da coisa. Então, você vai procurar essa pessoa, vai medir direitinho cada um dos cômodos tal e construir uma planta. Aliás, é excelente você ter a planta baixa da sua casa. Faz na proporção, né, respeitando as medidas e pronto, você tem uma coisa que vai ser útil para você sob vários aspectos. Quando você faz esse mapeamento da sua casa, você está mexendo com a geografia da casa, né? Toda a localização dela, como é que a casa está posicionada ali no terreno, se é um apartamento, como é que é o desenho dessa planta baixa, enfim. E existem duas coisas que são muito importantes para você fazer o estudo de um imóvel. A geografia, que é o que eu estou falando agora, e a história, que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, olha, aqui eu vou mostrar para vocês uma planta baixa de um imóvel já com o baguá aplicado, tá? É uma coisa muito simples. Eu envio para os meus alunos, inclusive, um PDF para eles imprimirem em casa, numa transparência qualquer, você faz um baguazinho desse e com esse gabarito, né, sobre qualquer planta você consegue mapear. Então é uma coisa muito fácil. Se o teu bloqueio, aquilo que está te impedindo de aplicar um Feng Shui na sua casa, sabe aquela coisa, faça você mesmo? Se for esse, já descarta essa possibilidade, porque olha, é extremamente fácil, né? Agora, tem uma outra questão, né? Que é o histórico do imóvel. Uma vez que você resolva aplicar o Feng Shui na sua casa, no seu imóvel, você precisa levantar esse histórico. Ele pode explicar muitas coisas que estejam acontecendo na sua vida hoje. O fator geográfico, que eu falei anteriormente, também é muito determinante. Agora, o histórico você precisa conhecer. Então, você vai procurar conversar com a vizinhança, alguém do seu prédio, né? Se você mora num apartamento, o zelador, o rapaz da limpeza, alguém vai te falar de quem morou lá, o que, que aconteceu. Isso é super importante, tá? Aliás, é muito importante até quando você vai comprar um imóvel, quando você estiver para alugar o imóvel, antes de você fechar o negócio, conhecer o histórico do local é muito importante, não é? Eu vejo aqui, eu moro muito próximo a um prédio onde houve um crime terrível. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a pessoa matou o esposo, esquartejou, enfim, é uma cobertura luxuosa. O prédio fez toda uma nova fachada, tirou inclusive o nome, né, do condomínio para não ser identificado, porque isso rolou muito na mídia, tal. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade em negociar um imóvel que passou por um histórico desse. Com certeza, quem você gostaria de morar num lugar desse? Ninguém quer, né? Se for uma pessoa que conheça Feng Shui, então, aí que não vai querer mesmo. Só que, às vezes, você vai para um lugar desse e você não sabe o que aconteceu antes. Isso acontece muito. Você se identifica com aquele imóvel, você gosta, tá tudo ok para você e você entra, vai morar no imóvel. Isso aconteceu comigo.
né? Eu sempre falo, eu não me tornei consultora de Feng Shui à toa. Então, você encontra aqui um link para você assistir depois o meu histórico. Acho importante, depois desse nosso vídeo, você ir lá conhecer a minha história com o Feng Shui para você entender as coisas melhor. Mas, enfim, essa energia dos predecessores, das pessoas que vieram antes de você, é muito importante, porque tudo que acontece numa casa fica impregnado, as paredes têm memória, piso tem memória. Se você tiver mobília na casa, e hoje isso é muito comum, com móveis planejados, às vezes as pessoas saem das casas, mas deixam os seus armários, né, a sua mobília que já estava feita, e a mobília também incorpora muito das emoções, dos sentimentos, do que rolou naquela casa, e você entra lá, né, de coração aberto e não entende por que que depois que você mudou para lá, quanta coisa começou a acontecer na sua vida, coisas que não aconteciam antes. Então é muito importante a gente conhecer isso, né? Eu tenho um outro vídeo também que eu falo sobre isso, casas que matam, casas que adoecem, casas que separam casais, casas que detonam a sua vida profissional, enfim. Então é bom que você saiba disso, não é? Pois é, então com esse meu histórico que você vai conhecer depois, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo Feng Shui, eu vi que ele era um complemento até à numerologia cabalística, passei a estudar cada vez mais e comecei a fazer minhas consultorias e fiz muitos projetos, muitos meses. Chegou num ponto até que a minha carreira como professora de cursos virtuais, isso foi me envolvendo, ocupando o meu tempo, eu já não conseguia mais ir até as pessoas para fazer as consultorias, então eu montei um projeto de Feng Shui que eu faço online. Eu ainda faço essas consultorias online. E é uma coisa que atende muitas pessoas também, pessoas que moram distante, até que moram na minha cidade, mas que entendem essa minha limitação com o tempo. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Por envolver também os moradores, porque eles precisam me ajudar com fotos, com relatórios, com formulários que eu mando e tal, parece que as pessoas, elas realmente se dedicam mais ao projeto de Feng Shui. Então fica uma coisa muito legal. Mas daí eu criei uma outra coisa que, para assim, conseguir compartilhar com o maior número de pessoas ainda, tornar mais acessível esse conhecimento do Feng Shui, eu criei um curso de Feng Shui online. O que acontece? Ao invés de você ter um consultor, né, eu no caso ir até o seu imóvel pessoalmente ou virtualmente, pedindo para que você faça fotos assim, tal, mande para mim a planta baixa do seu imóvel, responda alguns formulários, eu preparo você para você fazer isso no seu imóvel, né? Então, como que eu faço isso? Através de videoaulas, sabe? São aulas assim em que eu sou extremamente didática, as aulas são ilustradas, tem um passo a passo, por exemplo, essa questão que eu falei, como é que você vai colocar o gabarito do baguá sobre a sua planta. Então tem um passo a passo, sabe? Você vai ver com a câmera direitinho, explicando, você vai colocar a linha tal aqui, vai deslizar até o centro da planta, bonitinho. Eu inclusive tenho aulas em que eu explico como você vai fazer esse mesmo trabalho se você tiver uma planta irregular, porque essa que eu mostrei para vocês aqui é baba, é uma planta quadrada. As plantas quadradas, retangulares, aliás, são as mais recomendadas, mas que cada dia que se passa, elas estão se tornando menos frequentes. Os arquitetos agora estão fazendo projetos mais ousados, então são apartamentos, casas muito recortadas, isso é péssimo para o Feng Shui. Ou então aquela porta que é oblíqua e entorta
a planta do apartamento. Então, até essas orientações eu dou. E se por um acaso o meu aluno tiver uma coisa muito esdrúxula, diferente de tudo que a gente já viu, e eu vejo que eu ainda não incluí um caso assim, eu vou atendê-lo, vou orientá-lo pessoalmente, porque os nossos cursos têm sempre o meu acompanhamento e o acompanhamento da Érica Oliana, que trabalha comigo. Então, não tem desculpa, a gente vai resolver o seu problema mesmo, sabe? Então tem as videoaulas, e é super legal, gente, porque às vezes a pessoa fala, puxa, eu sempre gostei de Feng Shui, eu comprei um livro, legal, tal, eu li, mas eu não aprendi o suficiente para fazer um projeto para mim. Eu comprei o livro naquela empolgação, achei que eu ia conseguir fazer, mas não consegui, né? Já você assistindo a aula é muito diferente, porque você vai estar comigo ali na sua frente. Puxa, mas eu tenho filho pequeno, eu só posso assistir a aula depois das 11 da noite. Você vai assistir a aula a hora que você quiser, que você puder, sabe? Eu quero assistir a aula na minha cama, quentinha, debaixo da coberta, fica à vontade, o curso é seu, você vai assistir do jeito que você quiser, na esteira da academia, a hora que você puder. O ideal é sempre assistir numa situação que depois você possa fazer suas anotações, você pode ver as aulas quantas vezes você quiser, sabe? Isso não é um problema, isso é uma solução. E sem contar que você tem o conforto de estar na tua casa, no teu escritório, você não precisa se locomover até um determinado lugar para assistir minhas aulas, você pode me ver a hora que você puder, sabe? Eu vou dar uma paradinha, vou na cozinha tomar um suco, comer um lanchinho, dá um pause ali, a professora fica congelada até você voltar e assistir a sua aula. Eu acho que os cursos online trouxeram essa grande vantagem. E você tem também material de apoio para que você possa fazer o seu projeto. Eu vou dar 2 aulas ao vivo no decorrer do curso como bônus, ou seja, você vai poder mandar suas dúvidas. Eventualmente a gente responde na aula, responde inclusive assim para aquela pessoa que está com aquela dúvida, e isso pode atender mais alunos, não é? Então, eu fico super feliz, porque fiz muitos projetos, atendi muitos casais. É uma coisa interessante, eu acho que os consultores de Feng Shui, eles têm determinadas talvez predestinações, não sei se a palavra é essa, mas eu, por exemplo, sou muito chamada pela questão da infertilidade, né? Casais que não conseguem ter bebês. E a gente já teve 6 bebês Feng Shui, já nasceram 6 crianças de projetos que a gente fez. Mas não foi só isso, sabe? Recorrência de problemas de saúde, casais que passaram a se desentender depois que ocuparam um determinado imóvel, empresas que estavam deficitárias, né, nos seus ganhos, sem entender o que estava acontecendo, que perderam clientes, enfim. Então, são muitos os casos e eu fico muito feliz de hoje em dia poder fazer de cada aluno meu um consultor, porque você vai determinar se esse curso pode ser um curso profissionalizante para você ou não, né? Eu estou aqui à sua disposição. Muitas pessoas se apaixonam pelo Feng Shui, vão se especializar cada vez mais. Eu tenho vários alunos que já estão fazendo até consultorias para outras pessoas, porque você vai aprender a técnica, você vai poder aplicar na sua casa, na sua empresa, na clínica do marido, da esposa, enfim. Você vai poder atender seus familiares. Agora eu vou fazer da casa da praia, da casa dos meus pais. Fica tranquilo, o curso é seu, o conhecimento será seu e você vai poder aplicá-lo como você achar mais conveniente, não é mesmo? Pois no curso também nós vamos falar de cada cômodo, do que não se deve ter em cada cômodo, se você já tem alguma doença no seu imóvel, como você vai curá-la. Então a gente tem as curas,
tá? E a gente tem as ativações. A ativação é aquela coisa, eu quero ativar meu casamento, eu quero ativar minha parte financeira, sabe? Eu quero ter uma saúde de ferro. Então a gente vai fazer ativações nos setores do relacionamento, da prosperidade, da saúde. Enfim, eu quero ter meus filhos mais próximos de mim, quero ter menos problemas com os meus filhos, então a gente vai ativar muito o setor da criatividade, que é o que a gente faz também nesses casos que eu falei para vocês da infertilidade. Ó, é uma coisa muito apaixonante, sabe? E então eu espero que com esse vídeo você perca esse bloqueio, né? De achar que é um bicho de 7 cabeças. Gente, é uma coisa muito simples, não tem assim grandes segredos, basta que você seja uma pessoa aplicada, que assista todas as aulas e que principalmente coloque esse conhecimento em prática, e depois você vai me falar dos resultados, se é uma coisa que funciona ou não, porque o que vai acontecer a partir do momento que você aplica o Feng Shui na sua casa, elimina esses bloqueios e a energia começa a fluir na sua casa. Se você já fez acupuntura alguma vez na vida em você, você sabe do que eu estou falando, porque o Feng Shui é como se fosse uma acupuntura da casa. A gente vai mexer em determinados pontos e de repente o que acontece? A energia começa a fluir e isso muda tudo. Então você vai ver o quê? Um casamento mais fortalecido, ou pelo menos uma vida amorosa, se você ainda não tem um casamento, a sua vida financeira fluindo, o seu trabalho fluindo, o seu sucesso, né? Ali, você brilhante na sua carreira. São essas coisas que acontecem. Então eu acho que vale muito a pena e eu vou direto ao ponto. Você vai achar aqui um link que eu quero que você clique para você ver o quanto você vai lucrar fazendo o meu curso e principalmente começando o meu curso agora, nesse momento. Por quê? Se nós falar assim, não, um dia eu ainda vou fazer, quem sabe, daqui a um ano a tua situação pode estar de um jeito que você fala assim, meu Deus, por que eu não fiz aquele curso de Feng Shui há um ano atrás? Por que eu não fiz há 2 anos atrás? Ao passo que você pode ser uma pessoa que fala assim, puxa, graças a Deus que eu fiz aquele curso de Feng Shui, olha como a minha vida mudou, olha como eu estava há um ano atrás, como eu estou agora, como eu estava 2, 3 anos atrás, como eu estou agora. Então, o momento é agora, clica aqui, conhece a minha proposta, os bônus são maravilhosos, tá? Nesse curso em especial, a gente tem uma parceria com a Thaís Godinho. Ela vai te dar dicas fantásticas de organização da casa. Ela também oferece como bônus um curso que te ensina a ter uma rotina. E é uma coisa assim que também ela te facilita ao máximo, porque tudo que a gente pensa, ai, deve ser complicado. Não, não é. Porque a Thaís Godinho, que dá essa parte do curso, ela tem essa arte de descomplicar qualquer tipo de organização. Eu falo para você, eu era uma pessoa muito desorganizada, aprendi muita coisa com a Thaís Godinho. E Feng Shui e organização da casa são coisas que caminham juntas, sabe? O Feng Shui depende muito também da organização da casa. E não é aquela coisa que você vai ficar uma pessoa maníaca, nada. Você só vai fazer o que tem que fazer para a energia vital fluir mais rapidamente ainda. Então, eu vou te dar de bônus a numerologia das casas, um curso de cristais para ambiente que você vai amar, pedrinhas que colocadas no lugar certo vão fazer uma grande diferença na sua vida. Vou te ensinar a fazer limpezas energéticas no seu ambiente, tudo isso como bônus. Então, se você clicar lá agora, você vai ver, você deve estar imaginando, nossa, deve custar uma fortuna isso. Você vai ver que não. É um custo-benefício muito interessante, porque você vai conseguir. Tá bom? Vamos lá então? Então, olha, clica e eu já tô te esperando logo, logo para você assistir a minha
primeira aula, tá bom? Te espero lá do outro lado.